Fala galera, John Leno aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero falar com vocês a respeito de avivamento. Se você acompanhou as redes sociais nas últimas 2 semanas, então você provavelmente ouviu falar sobre o avivamento de Asbury, na universidade nos Estados Unidos. Os jovens da Universidade de Asbury se reuniram para um culto comum que durou mais de 300 horas. Pessoas de todo o mundo se dirigiram para essa universidade para experimentar o mover de Deus que estava sendo derramado naquele local. As autoridades locais pediram para o reitor da universidade interromper essa programação porque a cidade já não estava mais suportando a quantidade de visitantes que estavam indo para aquele lugar. Eu não sei você, mas quando eu olho para a história dos grandes avivamentos que Deus derramou sobre a terra, eu fico empolgado. E mais do que falar sobre um avivamento, deve ser melhor ainda experimentar um avivamento. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que podem sim nos levar a experimentar um avivamento, um derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, na mesma intensidade, na mesma proporção, ou talvez até mesmo maior do que o Senhor derramou na Universidade de Asbury. Mas antes de entrarmos no assunto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações e já deixa o seu like aqui, que é para dar aquela força no vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. O que eu e você podemos fazer para vivermos um avivamento? Um avivamento ele não pode ser de forma alguma produzido pelos homens, porque quem derrama um avivamento sobre o seu povo é o próprio Deus. Mas isso não significa que eu e você não podemos fazer nada. Nós podemos sim nos preparar com expectativa para desfrutarmos de um avivamento. Nós podemos sim buscar um avivamento. Olhando para a história dos grandes avivamentos, pelo menos 3 coisas aconteceram antes de Deus derramar um avivamento sobre um lugar, sobre um povo. E eu quero conversar com vocês sobre essas 3 coisas antes de um derramar do Espírito Santo de Deus sobre um povo. De todos os avivamentos que nós temos registrado na história, sempre antes o povo passa por um processo de arrependimento. No sentido teológico da palavra arrependimento é quando a criação que está em rebelião contra o seu Criador se volta para ele. Arrependimento nada mais é do que quando nós entendemos que nós estamos em rebelião contra o nosso Deus por causa dos nossos pecados e nós decidimos voltarmos para ele de todo o nosso coração. Uma das maiores ilustrações a respeito de arrependimento foi dada pelo próprio Jesus quando ele ilustra a parábola do filho pródigo. O filho que decidiu pegar a sua herança e partir para uma terra distante do seu pai e ali viveu dissolutamente. E aquele jovem, pelas suas próprias experiências, experimentou quão árduo e quão duro é a vida no pecado. Quando ele estava numa situação de miséria, então ele decidiu voltar para a casa do seu pai. Veja só, Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18. E caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Esse jovem, ele se arrependeu de ter partido do lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então ele decidiu voltar para casa do seu pai. O segundo aspecto daqueles que desejam viver um avivamento genuíno em suas vidas é que esses vivem uma vida de santidade. Veja só, Hebreus no capítulo 12, o versículo 14 diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você deseja realmente experimentar mais do Senhor na sua vida, você precisa viver uma vida de santidade. O sentido da palavra santidade é de algo que é exclusivo, algo que é separado para o próprio Deus. Ser santo é viver uma vida exclusiva para Deus, uma vida separada do pecado. Viver em santidade significa que você vai estar vivendo para Deus e não vai flertar com o pecado. O próprio Jesus nos ensina que é impossível servir a 2 senhores. Veja só, Mateus capítulo 6, versículo 24, na tradução da NVI diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Viver uma vida de santidade é viver uma vida exclusiva para Deus. Você precisa entender que você é um item
exclusivo de Deus. Vamos pensar num item exclusivo do nosso uso pessoal? Por exemplo, a escova de dente. A escova de dente é um item exclusivo de uso pessoal e particular de uma pessoa. Ou você divide a sua escova de dente. Que coisa nojenta, né? Pensar nisso. Mas é dessa forma que Deus deseja que nós sejamos dele. Um item exclusivo dele, para a sua satisfação e para a sua glória. O terceiro e último aspecto daqueles que desejam experimentar um avivamento é que essas pessoas têm fome e sede de Deus. Nas Escrituras nós vamos encontrar vários relatos de homens que almejavam em ter uma porção maior de Deus em suas vidas. Uma dessas pessoas é o próprio Moisés, que depois de ter visto várias manifestações do poder de Deus ali no deserto, ele almejou experimentar ainda mais de Deus. Então ele pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória. Veja só o texto, Êxodo capítulo 33, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que mostre-me a tua glória. E quando Moisés pediu para Deus lhe mostrar a sua glória, na verdade a glória aqui está se remetendo a todas as manifestações dos atributos de Deus. Ele queria ver a face de Deus, ele queria ver a forma de Deus. E a gente sabe que Deus é espírito, então ele não tem uma forma humana como nós. E Deus diz para Moisés: Moisés, é impossível o homem ver a minha glória e continuar vivo. Mas Moisés ele foi atendido em parte desse pedido que ele fez. Deus colocou ele na fenda de uma rocha e ele passou, e quando Deus passou, ele retirou a sua mão sobre aquela fenda da rocha e ali Moisés conseguiu ver as costas de Deus. Davi também era um homem que desejava sempre uma porção maior do seu Deus no seu viver. No Salmos 42 nós vamos ver Davi expressando a sede que a sua alma tinha pelo Deus vivo. E ele compara esse desejo da sua alma em experimentar mais do Deus vivo como a sede da corça por águas. E é interessante essa ilustração que Davi usa da corça, porque a corça, quando ela está com sede, ela entra em desespero e ela começa a correr de um lado para o outro na floresta, ela começa a pular, saltar e ela levanta o seu focinho para cima tentando sentir o cheiro da água, da onde está vindo aquele cheiro, e ela também emite um grito que dá para se ouvir a quilômetros de distância. E esse grito é um grito de desespero. E nós precisamos ser assim como a corça, desesperados por Deus. E Deus ele sempre sacia aqueles que têm fome e sede dele. Isaías 44, versículo 3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Será que você teria coragem de negar um copo de água fria para uma pessoa que está com sede? Da mesma forma que você não é capaz de negar um copo de água fria para uma pessoa que está sedenta, Deus também ele não nega do seu espírito para aqueles que têm fome e sede dele. Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o versículo 11 e 13 diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. É interessante essa ilustração que Jesus usa para expressar a natureza do nosso Pai que está nos céus. Embora os nossos pais terrenos, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos que lhe pedem um peixe quando está com fome, ou então um ovo, esses pais sabem atender o desejo dos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que supera em tudo os nossos pais terrenos. E Jesus garante que esse lhe dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Para a gente recapitular as coisas que eu e você podemos fazer a fim de que Deus derrame sobre nós um avivamento, nós primeiro precisamos nos arrepender, nos reconciliar com Deus. Depois, viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que é exclusiva e voltada para a glória de Deus. E o terceiro e último, nós precisamos cultivar uma fome e uma sede insaciável ao ponto de nos levar ao desespero como a corça, por ter mais e mais de Deus. E a promessa é que Ele derramará o Espírito Santo sobre aqueles que lhe pedirem.
Antes da gente se despedir aqui desse vídeo, vai aqui nos comentários e escreva assim: eu quero viver um avivamento. Se você deseja de todo o seu coração experimentar um avivamento de Deus sobre a sua vida. Gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e que Ele derrame sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida mais e mais do seu Espírito Santo sobre vocês. Deus abençoe, tchau, tchau e até o próximo vídeo.